Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Alquimia dos Sabores, primeiro vídeo do canal, estamos na área e tô muito empolgado, apesar da qualidade, apesar da edição de vídeo. Não vou poder muito trabalhar como isso. Eu vou fazer esse vídeo em one take shot, né, que é sem edição, sem nada, que eu ainda não sei fazer, mas estou trabalhando nisso. E sejam muito bem-vindos. Agora viria a vinheta, mas ainda não tem vinheta. Gastronomia, da onde ela surgiu, por que a gente estuda tanto ela hoje em dia, qual é o berço, quais são os tempos, né, que a gente passou de difusão, de complementação da gastronomia, né? Então, a gente tem que pensar sobre o que é. Gastronomia vem de gastros, que significa estômago, e nomia, que significa o estudo. Então, são o estudo do estômago, né? Seriam as práticas de conhecimento culinário. Como a gente começou a estudar isso, por quê? Então, dentro dessa premissa, a gente passa a apreciar pratos mais finos. Vamos ao berço da gastronomia, que a gente conhece na Idade Moderna, que foi até o século XVIII, que foi a França, né? Ela que expandiu todo esse conhecimento. Conhecimento gastronômico. Hoje estamos na idade contemporânea, como são ditos nos grandes livros, né? Que são as revoluções do paladar, né? A nossa revolução hoje é diferente da Revolução Francesa da época, porque hoje nós tratamos a alimentação de uma forma mais sutil, né? Mais social, mais estudada no quesito de agradar ao visual, agradar ao olfato, ao aroma, agradar as camadas de comida, o que tem no prato, a montagem do prato, geralmente o principal, né, a coisa que mais chama atenção fica no meio, tem cores, aromas, sabores, todos eles difundidos por nossos ancestrais aí, né? Chegando na França, que é a Idade Moderna, a gente tem aí alguns fatores que influenciaram na gastronomia, né? A primeira coisa que influenciou bastante foi que Napoleão Bonaparte, há muito tempo, ele causou um rebuliço lá, né? E como teve a troca de monarquia para república, né? Todos os cozinheiros reais, eles perderam seu emprego. Então, eles tinham que trabalhar de alguma forma, afinal, não tinha mais cozinha real, né? A gente tem que partir da premissa que quando alguém tira o seu emprego, você precisa se virar para conquistar o seu espaço dentro daquilo que você acredita. No meu caso, gravando vídeos para o YouTube, né? É, quando houve essa eliminação, né? Esse corte de trabalho, alguns cozinheiros começaram a sair em busca e abrir negócios para que continuassem a vida e continuassem ganhando dinheiro com aquilo que sabiam fazer. Temos a revolução na parte de dentro da cozinha mesmo, que foi o Escoffier que fez isso, né? Ele criou a brigada dentro da cozinha, né? Os salsiers, o pessoal que só trabalhava com molho, o pessoal que só trabalhava com a parte de panificação, o pessoal que só trabalhava com a parte de finalização de pratos, e aí a cozinha foi dividida de uma forma mais grandiosa no sentido de setores, vamos dizer assim, né? Temos Carême, que ele foi o grande criador dos cafés, né, na França, e ele criou bastante revolução no sentido de que os cafés eram lugares para que você pudesse sentar e ficar tranquilo durante um tempo do dia. Ou seja, os primeiros restaurantes, restauração, né? A gente tem aí a parte de restauração. Né? Você senta e restaura suas forças tomando um café, comendo um pão, um croissant, né? E aí você continua a sua jornada de trabalho com isso. Essa foi a ideia principal. Nós temos Taillevin, que eu não sei pronunciar muito bem, me desculpem, que foi o inventor de livros. Hoje, veja como é importante isso. Hoje nós temos acesso, né, a livros, nós temos acesso ao conhecimento através de livros, mediante
há muito estudo de anteriormente, com pinturas rupestres, com a criação da escrita, né? Há muito tempo atrás pelos babilônicos, se eu não me engano. E então você percebe, naquela época, os livros não eram feitos para população, como é feito hoje. Você compra qualquer livro hoje, tipo receitas de vó. Você compra uma receita de vó, né? Então, naquela época é diferente, né? A dialética você só conseguia ler se você fosse realmente um cozinheiro e fosse treinado para ler aquele livro. Isso é muito interessante. Você consegue pegar alguns livros que explicam isso melhor, como o do Caçador ao Gourmet. É um livro muito bom para leitura, né? A Antropologia do Sabor também é muito interessante para ler sobre isso. E você tem algumas técnicas. Você percebe que a guerra ela é muito ruim, mas ela traz algumas melhorias no seguinte sentido. Se você parar para perceber, hoje a gente come comida enlatada justamente por causa dos métodos que existiam na França na época, como o confit e a charcutaria, né? O confit é um método que os mineiros usam muito, né? Que é cozinhar na banha. Só que o confit, na verdade, ele é um pouco diferente porque ele é cozinhar imbuído, né? Dentro da gordura, em baixa temperatura, baixa caloria, por muito tempo. Então isso faz com que a comida ela perca toda a água e aí ela é substituída por óleo e ela dure muito mais tempo, né? Você percebe alguns outros fatores como o congelamento da comida e, e essa parte de alongar o prazo de validade em em outras especificações, né? Em outros países que foram absorvidos o conhecimento daquela época. A parte mais importante dessa revolução foi Catarina de Médici, tá? Ela foi uma rainha, né? Uma princesa, ela casou com Henrique II, né? Na época, e ela trouxe um cozinheiro francês, ou um cozinheiro italiano de Florença. E aí esse cozinheiro italiano ensinou muitas técnicas. O berço da nossa cozinha é francesa. O berço da cozinha francesa é italiana, né? Esse cozinheiro veio de Florença. Inclusive, alguma curiosidade, né? Florença, onde Leonardo da Vinci nasceu, ele criou aquele amassador de alho que a gente usa, né, para amassar o alho, aquela maquininha de amassar alho é uma criação de Leonardo da Vinci. Inclusive, a Iolio, se eu não me engano o nome. Inclusive, se você procurar em alguns outros lugares, o nome daquele aparelho se chama Leonardo, né? A gente tem a Catarina de Médici com a Revolução, quando ela veio, ela trouxe garfos, talheres, né? Até então os franceses comiam com a mão. É até engraçado pensar assim, né? France, capital da alta gastronomie, comer com a mão? Como comer com a mão? Isso é muito complicado, né? E dentro dessa revolução, a gente tem aí. Vamos parar para pensar um pouco antes, tá? Vamos parar para pensar que Roma, ela conquistou vários países, vários povos, né, bárbaros, e cada povo tinha a sua cultura gastronômica. Os povos celtas com a sua cultura de gastronomia floral, né, de comer bastante flor e ervas no meio das comidas. Os próprios egípcios traziam bastante essa parte da cevada, dos trigos, cereais, né? Os africanos com as tâmaras e alguns outros todos os outros envolvidos no rolê total. Porque você pega as especiarias né? Você pega as especiarias, teve tanta guerra. Como diz, tem uma piada que é muito engraçada, que você aí fica usando caldo quinor e você não sabe a guerra que teve por causa das especiarias. Então, né, tem uma viagem muito grande. Isso é muito rico, essa parte dessa cultura, né? Você pega dentro de Roma essa apropriação cultural, né? Vamos antes, porque cada tribo tinha um rolê. Vamos pegar antes disso, porque a gastronomia tem que ter um berço antes disso, né? Período neolítico.
A gente pega os caçadores, a gente pega os coletores, a gente pega os fazendeiros que começaram a perceber, né, os primeiros transgênicos, vamos dizer assim, né? Porque quando você pega um- uma cevada, né? Você pega um trigo, o trigo, o verdadeiro trigo, o trigo da terra, quando ele planta, ele cresce, né? Como toda planta normal, até dar ali a sua, a sua colheita pra gente. Só que quando ele está maduro, o verdadeiro trigo, ele estoura igual pipoca, né? E todas as sementes se espalham pelo campo. As pessoas naquela época não tinham consciência de transgênico, não tinham consciência de como a alimentação era, mas elas observavam isso e era muito mais difícil você pegar um trigo que estourou, né? Você tinha que ficar peneirando o terreno, você tinha que ficar catando os pedacinhos. Então, elas começaram a observar os trigos que não faziam aquilo e replantá-los. Isso é a primeira seleção natural, na seleção manual do ser humano com relação à alimentação, né? Vamos um pouco antes. A gente tem aí os nossos caçadores e coletores, né? Que nós somos, todos nós, isso é biologia. Se você procurar aí, você vai descobrir. Somos derivados da Suméria, da África e da Polinésia, né? Todos nós. Os registros mais antigos, na verdade, né? Dentro aí da ciência que a gente estuda hoje. Houve caçadores e coletores, eles migravam de lugares em lugares para que eles conseguissem alcançar as presas, né? Onde houve então o berço da gastronomia, vamos para trás. Foi quando os caras matavam um mamute, né? Foi quando eles se juntavam para matar um animal grande e comer. Aquilo se transformava num círculo social. Eles sentavam em volta da fogueira, por isso que a gente gosta tanto de sentar em volta de uma lareira, né? De sentar dentro da cozinha, em volta de um fogão de lenha. Ô, saudade de comer uma comida de fogão de lenha. Porque o fogo nos remete a aproximação social, aquele calor, aquele aconchego familiar, vamos dizer assim. Seria isso o berço da gastronomia? Esse aconchego familiar também, né? Muita gente aí larga a família para poder comer um prato de miojo, sendo que pode sentar e comer com os familiares. Tudo bem, não tô falando de familiar tóxico nem nada, né? Porque a gente tem que comer, afinal de contas, a gente está ingerindo comida, né? Ingerindo nutrientes, ingerindo energia, então a gente tem que comer com quem nos faz bem, né? Isso é um fato. Vamos antes. Vamos antes. Antes da gente virar caçador e coletor, nós éramos primatas. Eu acredito no criacionismo, não acredito na evolução, né? Então a gente parte que nós éramos primatas. Quando caiu um raio em uma floresta, matou vários animais e o nosso antecessor viu que aquilo era bom e comeu animais cozidos. Nesse momento teve a diminuição do estômago, porque o nosso parente mais próximo tem 8 horas de digestão, sendo que a gente só tem 40 minutos, 50 minutos. É uma diminuição no estômago, um tamanho, um aumento no cérebro, né? Será que foi aí? Quando frutas caíram em geysers, em geysers, né? E cozinhava-se essas frutas, quebrava-se todo a cadeia proteica, a cadeia de açúcares, a cadeia de gorduras, e ficava de mais fácil ingestão, né? Eu tô viajando muito nessa parte, mas percebam que a gente fez uma viagem ao passado, né? Percebam que a gente fez uma viagem ao que nos torna o que somos hoje, né? Estudando a história da gastronomia, estudando todo o rolê gastronômico, percebe-se hoje em dia que não existiria nada se não fosse o passado.
independente de guerras, independente de conflitos que foram avassaladores, independente de pragas, né? Teve uma época, vai ter vídeo sobre isso, no vídeo sobre a cerveja, eu vou falar muito sobre como a cerveja ajudou a segurar as pontas da peste negra, né? Que teve na Europa. E vocês percebem que eu fiz essa viagem um pouquinho só com vocês, para que chegamos a um seguinte ponto. Seja grato, porque você hoje come o arroz que tá na tua mesa, o brasileiro, né, arroz e feijão. Se fosse europeu ia ser batata e alguma coisa, né? Se fosse chinês ia ser, sei lá, um escorpião. Não, brincando, não. Perceba que você hoje tem uma comida na sua casa e você tem que ser grato por todo o passado que fez essa comida chegar aí como esse arroz. Tô falando de coisa muito industrializada, não, porque a gente tá se tornando um pouco mais industrializado a cada dia, né? Mas eu estou dizendo sobre o contexto geral do nosso segmento. Foi justamente esse o primeiro vídeo, né? Eu queria agradecer muito aí, principalmente porque vocês futuramente vão fazer eu gravar muito mais coisa de muito mais qualidade com edição, porque, meu Deus do céu, como é ruim gravar um vídeo de one take shot, ainda mais com essa aparência. Fiz a barba agora no banho, o cabelo tá preso, né? Mas o ensinamento é esse. Seja grato pelo alimento que você tem hoje, porque houve muito estudo, muita guerra, muito barco fazendo bastante merchan, né? Bastante permuta para poder que tenhamos conhecêssemos a canela, por exemplo, né, que é muito gostoso, com um arroz doce em cima de uma banana com açúcar, né, para que conhecêssemos o cravo, né, os chás que a gente toma e trabalha com eles, principalmente quando a gente tá meio ruinzinho, a gente toma um chazinho, né, um chazinho de mel com limão para gripe, chazinho de camomila para acalmar os nervos, então sejam gratos pela alimentação. Alquimia dos Sabores, senhoras e senhores, primeiro vídeo, muito obrigado e tchau.